Fala, meus queridos alunos, que bom ter vocês aqui, professor André Luiz, mais uma vez aqui, insistindo com vocês, para a gente aprender um pouco de filosofia, que não custa nada, né? Uma área tão bonita, tanto conhecimento para a gente desenvolver, para você aproveitar na sua vida, para você melhorar enquanto pessoa, e para você também se ligar mais um pouquinho a Deus também, que não custa nada, Ele está sempre do nosso lado, fique do lado dele também, isso é importante para a nossa vida como um todo. E aí eu quero te lembrar, eu sempre peço isso para vocês, olha o foco, olha a concentração, fica direitinho, arruma teu corpo aí, pega teu material, te mantenha aí, olha, na linha do processo para que tu possa aproveitar o conteúdo, pensar, refletir junto comigo e até criar mais conteúdo interessante, muito mais conceitos e contribuir conosco também, manda lá as mensagens, né? Pega ali, contribui, ajuda, manda um texto, manda uma frase bacana, para a gente poder aqui ficar fazendo referência a estas contribuições de vocês. Então, eu conto com a colaboração de vocês e nós temos um tema muito interessante que pode te ajudar em geografia, história, sociologia e, claro, obviamente, da filosofia. Nós vamos falar de um tema muito interessante que é desenvolvimento tecnológico e trabalho. Vocês sabem que nós vivemos aqui neste nosso período de grandes elementos, grandes fundamentos e grandes conceitos tecnológicos. Você, claro, já percebeu que a própria pandemia acelerou o processo. Muitos dizem lá fora, Europa, Estados Unidos, a gente sempre está lendo, né, com alguns colegas, e eles disseram, olha, nós temos uma era que foi sensivelmente aprimorada em função da pandemia, criando novos elementos tecnológicos e suscitando estes elementos tecnológicos hoje. Por exemplo, quando você fala em trabalho e tecnologia, você tem a telemedicina hoje. Quem imaginava que você ia fazer uma consulta ali pelo computador, pelo celular ou pela internet? Muita gente hoje já está recorrendo a isso até com medo de ir ao hospital, que o hospital, na verdade, tem uma série, né, de possibilidade de contaminação, não só com a Covid, mas com muitas coisas ali. Então, muita gente está evitando. Eu, pelo menos, já fiz aí algumas consultas que eu prefiro conversar com os meus médicos pela tela do computador, pelo celular, numa videochamada, do que necessariamente estar indo no hospital, que eu não gosto muito daquele ambiente, me deprime um pouco. Nós temos a telemedicina. Quem já não viu agora que no Facebook, no Instagram, nós temos a possibilidade de vender coisas, fazer grandes negócios, anunciar os nossos produtos. Olha que coisa interessante. E às vezes tem muito mais utilidade do que muita propaganda. O outdoor, por exemplo. Muita gente hoje está dirigindo, não vai olhar outdoor porque pode bater o carro. Tá? Ah, você bota na TV. Nem todo mundo gosta de propaganda na TV. Não é à toa, você é uma pessoa inteligente, você não precisa de mim para isso. Não é à toa que o próprio YouTube lançou uma aba dele sem propaganda. Você já percebeu? Você paga lá uma assinatura e você não precisa daquelas propagandinhas, né, que vem. Aí tem assim, sai com 5 segundos, 3 segundos, dá 10, 20 segundos e não sai. Tá? Você já percebeu que o anúncio no YouTube, por exemplo, no Instagram, no Facebook, hoje é considerado muito mais adequado. E eu vou te dar uma dica aqui interessante. Lendo sobre isso, a gente descobre que existe um elemento associado à internet, tá? Que foi muito responsável por isso antes da pandemia. Chama-se a Netflix. Só para você ter uma ideia. E aí, se a gente tiver tempo um dia, eu discorro sobre isso e mostro para vocês o quanto este momento, este elemento, esta plataforma foi tão importante para que a gente entendesse que a propaganda ela precisaria mudar, ela precisaria hoje ter outros ares, tá? E entrar no algoritmo dentro do processo. Tá? Você vê, por exemplo, que na Netflix você acessa, assiste o filme ou a série, e ela mesmo dá sugestões para você depois. Tá? Esse é o novo modelo de propaganda. É a propaganda que interessa a você, não é aquela que todos tendem a assistir, que para muitos é muito chato. Nem todo mundo está interessado, nem todo mundo quer comprar aquilo. Tá? Mas vamos aqui desenvolver uns conceitos básicos. Vocês veem que tem muito assunto. Não dá nem para falar aqui nesses 20 minutos tudo. Mas vamos desenvolver algumas coisas aqui. Bom, quando a gente está associando, quando nós estamos falando da associação entre trabalho, tecnologia e essa palavra desenvolvimento, é importante que a gente entenda uma coisa. Olha só, quando você pega este elemento chamado trabalho, ok? Este elemento aqui chamado trabalho,
que é um elemento fundamental, funcional, diria Marx até, um elemento que vai traduzir a nossa essência, tá? Nós temos esse trabalho dividido em 3 pontos básicos durante a história da humanidade. Nós temos o artesanato, certo? Olha aqui. Nós temos o que nós chamamos aqui de manufatura. Fácil de você já viu muito no mundo moderno essa expressão manufatura, muito mais no mundo antigo e primitivo artesanato, mas claro, eles estão vivos até hoje, viu gente? Por favor. E nós temos aqui a maquinofatura, por exemplo, que é o que vai mais trazer elementos que nós conhecemos hoje dentro dos avanços tecnológicos. Todos eles têm tecnologia. Todos eles têm, porque tecnologia é facilitar a nossa vida, a produção de algo e a elaboração de algum elemento. Todos eles têm tecnologia, certo? Mas aqueles elementos que possuem a tecnologia muito mais avançada, você vai perceber que é a partir da maquinofatura que nós vamos ter contato com isso muito mais forte, muito mais comum e muito mais no nosso cotidiano, como hoje, por exemplo. Você não vive sem um celular, teoricamente também você não sabe ver sem redes sociais e é muito difícil você deixar de utilizar ferramentas da era da informação, por assim dizer, ok? Olha só, esse trabalho, tá, como você produzir, como você trazer produtividade, como você transformar, olha a expressão legal, cuidado você, meu amigo que vai fazer vestibular, transformar a natureza. Olha aqui, certo? Você tem a transformação da natureza, a transformação também do próprio ser humano, ok? Então, quando você fala em trabalho, você está falando em transformar a natureza e transformar o ser humano também, perfeito? Então, você tem 2 elementos associados ao trabalho. E como é que vem essa transformação da natureza e a própria transformação do ser humano? Você vem a partir daqueles critérios da técnica, olha aqui, ó, do conhecimento. A arte vem juntamente com o conhecimento, certo? Com o elemento estético aliado à questão da beleza. Mas a base aqui é o conhecimento, e este conhecimento é que vai revelar o caráter de produtividade, ok? Bom, a tecnologia aqui está associada a este conhecimento. A tecnologia está associada muito a esta capacidade de produção. Mas as ferramentas são muito rústicas e a produção ela é muito baixa. Então, nós não temos ferramentas tão elaboradas e nós não temos uma produtividade também tão alta, porque o artesanato ele não vive dessa exigência de grande produtividade, tá? Então, necessariamente, quando nós estamos falando do artesanato, tá? Nós estamos nos referindo ao elemento em que o conhecimento será o grande impulsionador deste processo e, obviamente, nós vamos começar a humanidade assim, vamos evoluindo, vamos criando muito mais formas melhores de produzir, onde nós vamos chegar à manufatura. Na manufatura você tem o conhecimento, obviamente, você vai ter o elemento do conhecimento associado a ele, porque aqui está o caráter tecnológico, ó, dentro desse conhecimento nós temos aqui a presença da tecnologia, onde esse conhecimento ele vai sendo aprimorado até chegar ao elemento da manufatura. Por exemplo, quando eu chego ao elemento da manufatura, este conhecimento ele já está muito mais aprimorado, ok? Então, olha só, este conhecimento, enquanto tecnologia, ele já está tão aprimorado que ele vai gerar ferramentas mais eficientes, menos rústicas, tá? Então, eu tenho aqui também as ferramentas entrando dentro deste elemento tecnológico, só que eu tenho uma maior produtividade. Eu preciso de uma produtividade muito maior do que eu tenho no período do artesanato. No artesanato, geralmente, você tem um elemento de cada. Aqui não, que eu preciso replicá-lo, eu preciso produzir muito mais elementos do mesmo para que eu possa assim vender e ter um ganho maior, porque isto aqui está associado ao comércio. Então, perceba que tecnologia, perceba que a produção passa a simbolizar comércio e preço, ok? Eu terei aqui um ganho porque eu estou falando de um processo
comercializante capitalista do elemento chamado compra e venda. Portanto, então aqui eu tenho acréscimos, eu tenho outras necessidades e principalmente a necessidade de avançar no conhecimento, nas ferramentas, na produtividade, isso através da minha técnica da tecnologia. Perfeito? Show de bola? Vamos continuar aqui. Quando eu chego na maquinofatura, eu tenho que ter uma produtividade muito maior, ok? Uma extrema produtividade. Então, veja só, a maquinofatura ela vai exigir um conhecimento bem mais aprimorado, muito mais aprimorado até do que na manufatura, ó, um conhecimento muito maior, ok? Eu preciso de ferramentas, olha aqui, bem elaboradas, técnicas em ferramentas até. Um dos grandes escritores sobre técnicas de ferramentas, tá? E o processo de manutenção de oficinas é uma pessoa que vocês já estudaram em geografia, tá? Que é o Taylor. O Taylor ele tem um escrito, ele tem um livro, ele tem um texto só sobre administração de oficinas, técnicas científicas de administração em oficinas, tá? E ele que organizou essa história de você estar guardando ferramenta no mesmo lugar, porque é muito chato você trabalhar, por exemplo, numa empresa, num local que tem uma oficina, aí alguém pega uma ferramenta, você já viveu isso em casa. Alguém pega uma coisa, uma tesoura, uma colher, uma faca, aí tu vai procurar, não está no lugar. Aí onde está? Até tu achar, o dia já acabou. Então, pega-se uma ferramenta, coloca-se no mesmo lugar, cada um tem o seu lugar, cada um tem a sua utilidade, e assim o nosso fazer ele se torna muito mais aprimorado, ok? Eu preciso também de muita produtividade, olha aqui, porque eu estou falando da maquinofatura, eu preciso aprimorar a produtividade. Aqui eu preciso de uma grande produtividade, tá? Vamos colocar bem enfático aqui, ó. Eu preciso de um grande processo de criatividade, de um impulso nesse processo de criatividade, ó, ganha um impulso muito forte esse processo, porque eu estou falando agora de um outro elemento que vai ser colocado aqui, que é a presença da máquina. Olha, e que tem toda uma mudança a partir da presença deste novo elemento. Você vai perceber que eu vou colocar a presença da máquina aqui, certo? Dentro deste novo processo. E aqui, em todos esses elementos, eu vou associar o elemento tecnológico. A tecnologia, ela vai estar justamente nesses processos, todos aqui relacionados, de aprimoramento do setor produtivo e daquilo que nós vamos fazer enquanto trabalho, certo? Mas a maquinofatura, nós temos a maquinofatura do século XVIII, tá? Que é o começo da Revolução Industrial. Nós temos a do século XIX, certo? Que é o grande impulso do capital. E nós temos aquela do século XX. Nós já conhecemos também muito bem. Nós temos do século XX, correto? Mas eu quero trazer para vocês os nossos tempos, século XXI. Final do século XX, começo do século XXI. Nós temos aqui no final, certo, do século XX e começo do XXI, que é o nosso. Eu gosto muito de trazer um conhecimento vivo, um conhecimento que a gente possa aproveitar, tá? E que a gente consiga percebê-lo facilmente e não só recorrer aos livros ou a datas históricas mais distantes do que nós estamos. Se vocês pegarem o final do século XX e do século XXI, trabalho e tecnologia terão uma íntima relação, ó. Você vai pegar trabalho, tá? E tecnologia, ok? E relacioná-los ao que a gente chama de era da informação, certo? Vem muito fortemente este conceito relacionando, por exemplo, esses dois elementos. Você, por exemplo, numa redação que vai construir argumentos, vamos já falar até de argumentação. Mas, se você for construir alguns argumentos, você pode pegar a informação como uma grande relação, tá? No final do século XX para o começo do século XXI, dos propósitos entre trabalho e tecnologia. Então, você vai conseguir perceber que eles vão se alinhar dentro desse processo, que é a informação. E esta era da informação, ela vai ser muito bem usada
pelas redes sociais, ela vai ser muito bem resumida, pelas redes sociais, ela vai ser muito bem exemplificada pelo uso das redes sociais. As redes sociais vão começar, obviamente, a adentrar neste processo, ok? De propaganda, de construção de elementos associados ao comércio e principalmente da disseminação do comércio muito mais rápido, porque muita gente prefere hoje as redes sociais para poder ter acesso a produtos, a comprar, e tem também o famoso delivery, entrega em casa, por exemplo. Ok? Então nós temos hoje o impulso das redes sociais, nós temos as tecnologias exponenciais, olha aqui, não pode deixar, né? As tecnologias exponenciais, também como elementos que vão se destacar dentro desse processo, a inteligência artificial, por exemplo, tá? Que traz uma série de discussões, mas nós temos ali, por exemplo, dos bancos, nós temos a inteligência artificial, em que você conversa com alguém, claro, que está ali para resolver alguns problemas, dar respostas rápidas ou ajudar você a navegar pelo banco digital. Cada hoje banco tem ali uma inteligência artificial para conversar com você, tá bom? E não são somente os bancos, as operadoras de celulares também, tá? Então você percebe a intromissão da inteligência artificial muito forte hoje dentro desse processo juntamente com as redes sociais. E você percebe também que nós vamos, claro, através deste processo de pandemia que até nós vivemos, nós vamos aí valorar, nós vamos dar muito mais valor, vamos trazer muito mais elementos positivos àquilo que nós vamos vivendo dentro desses considerados elementos digitais, ok? Quando a gente fala das redes sociais, nós estamos falando Facebook, Instagram, obviamente, o WhatsApp, como eles chamam, a gente chama aqui de WhatsApp, tá? Ali hoje você já até paga coisa pelo WhatsApp. Não é muito distante você fazer isso, tá? Você também pode pegar vários elementos associados aí a plataformas, né, que vão oferecer cursos, isso pelas redes sociais, o YouTube, você pega aí o Facebook também, você pega o próprio Instagram, tá? Você tem ali uma grande gama de informação sendo gerada, sendo replicada e sendo compartilhada. Obviamente, as tecnologias exponenciais como um todo também vão favorecer isso, principalmente através da internet, como a gente bem conhece, ok? E estes elementos, obviamente, adentraram até os bancos. Não é? Então, nós temos, por exemplo, a digitalização dos bancos, como eu falei para vocês. Lá nós já temos até a inteligência artificial, tá? Onde você conversa com um atendente, ou com uma atendente, necessariamente, virtual. Esse processo de virtualização, digitalização, tá? Olha, virtualização, certo? Destes elementos que são os bancos, hoje a gente pode ter um exemplo muito claro, que é o próprio Pix. Tá? Olha, coisa nova aí, olha só, o próprio Pix, ok? Que um detalhe interessante é que você não sabe, né? Mas quando eu fui pesquisar o Pix aí durante uns 6 meses, e na verdade ele foi elaborado para substituir as máquinas de cartão. Os vendedores de máquina de cartão que tomem logo tento e assistam essa aula para se reinventarem, viu? Porque você vai perceber que não paga a taxa, certo? Então você vai fazer a transferência, ok? E não vai ter a taxa do cartão ali, não vai ter a taxa da máquina, não vai ter a taxa da operadora sendo cobrada. Então, é uma das grandes intenções é a substituição dessas máquinas aí que a gente vê. Você coloca o cartão, não fazendo o Pix é muito mais rápido, não tem uma taxa necessariamente, tá? Só em determinadas transações que são cobradas taxas, e a intenção realmente do Banco Central, que é uma iniciativa do Banco Central, é trazer, tá, essa possibilidade dos bancos terem uma relação mais direta com nós que somos os grandes, né, mantenedores desses bancos através das nossas contas, das nossas tarifas que nós já pagamos no banco. Então não é muito interessante você pagar tarifa para manter conta e ainda, né, ser obrigado também a compartilhar a tarifa no preço do cartão com uma máquina. Porque, claro, obviamente o comerciante ele repassa para a gente aquela tarifa que está sendo cobrada dele. Isso aí é uma coisa muito óbvia. Então, o enxugamento do sistema, o aprimoramento do sistema, ele é muito importante e ele também está simbolizado pela tecnologia adentrando a essas relações de trabalho que são muito importantes e melhoram a nossa vida
na verdade, nos ajudam muito e criam novos elementos para que nós tenhamos uma vida mais fácil, e isso é tecnologia, facilitar, facilidade para a nossa vida, para a nossa produção e para o nosso ser em geral. Fique conosco mais uma vez. Obrigado por tudo.